Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Braskem. Antes da gente começar, eu quero dar uns recados. Essa live ela vai ser disponibilizada na plataforma Bom, que é uma plataforma aqui da Braskem, onde a gente tem aí mais de 90 videoaulas sobre nutrição. Então, se você ainda não conhece a plataforma Bom, entra aqui no link da bio e se informa, porque é uma plataforma bem legal. Essa live, pessoal, ela não vai ter certificado, tá bem? Esse ano vai ser o ano do congresso da Braskem, e esse ano é em Maceió. Então, quem já foi, eu tenho certeza que vai voltar para o congresso, porque é um congresso em que a gente sempre fica com vontade de voltar, né? Quem ainda não foi, recomendo bastante, entra aqui na página do congresso, braskem.org. Também agora, no dia 10 de abril, a gente vai ter o CIDS Nutri, que é o nosso simpósio de disfagia em terapia nutricional. Esse ano ele está 100% online, a programação está incrível. Então, entra lá no site do cidsnutri.com.br. E hoje a gente vai comemorar aqui o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. E eu quero muito agradecer o apoio da Nestlé Health Science para essa live, junto aqui com a Nestlé, com a Braskem. E essa live está sendo transmitida tanto pela página da Braskem quanto pela página do Avante. Bom, eu sou Fátima Lago, sou fonoaudióloga, sou uma das responsáveis pelo Comitê de Disfagia, e hoje a gente está recebendo, com muita honra e muita alegria, já agradecendo aqui por ter aceito o convite, a Mariana Leite. A Mari é nutricionista da MTN do Hospital Nova Atibaia, em São Paulo. Ela é pós-graduada em terapia nutricional parenteral e enteral pelo GANEP e também especialista em terapia nutricional enteral e parenteral pela Braskem. E aí, Mari, tudo bem? Oi, boa noite. Muito obrigada por esse convite, a Braskem, você, por toda a atenção, né, para a gente planejar aqui essa live. A Nestlé Health Science também pelo convite. Estou muito feliz e vamos conversar. Vamos conversar. O chat está aí com as perguntas, né? A gente adoraria, né, Mari, ouvir aí a realidade dos serviços, então coloquem aí não só suas dúvidas, mas como vocês conduzem tudo que a gente vai conversar, para ser uma troca mesmo aqui de experiências, que eu acho que é o mais legal, né, Mari? Mari, a gente vai conversar hoje sobre esse perfil de pacientes, que são os pacientes disfágicos, né? A gente atende esse perfil de pacientes na UTI, no ambiente hospitalar como um todo, home care, consultório, né? E aí eu estou falando de fono, estou falando de nutricionista, estou falando de médico, né, Mari? Existe um perfil de pacientes disfágicos, né? Os pacientes neurológicos são pacientes em grupos de risco para disfagia. O próprio idoso, né? Só por envelhecer a gente já tem um risco por esse envelhecimento das estruturas da deglutição. Os pacientes que foram estubados, a gente hoje vê muito isso aí no Covid, né? O quanto a gente precisa de uma avaliação da Nutri, da Fono quanto antes. Os pacientes oncológicos. Então, esse é o perfil que a gente tem de pacientes disfágicos, né, Mari? E quando a gente estava conversando sobre isso, você falou comigo, Fá, como é que a gente consegue identificar um paciente em risco para disfagia, né, Mari? Essa é uma dificuldade lá no seu hospital também? É uma dificuldade, sim, é uma realidade, né? Eu trabalho num hospital que tem muitos idosos, então eu trabalho muito com a disfagia. Eu queria que você contasse mais como que é essa avaliação, tanto na área hospitalar, quanto no consultório, como que é feito isso por vocês, fono? Na verdade, Mari, existe uma diferença grande, importante entre avaliação da deglutição e rastreio, né? Então, rastrear, a gente identifica o risco. E isso qualquer profissional da área da saúde pode fazer. A gente tem aqui no Brasil hoje um protocolo de risco, mas ele é para idoso, né? Que ele já está publicado aí, que é o RADI, do grupo do Hipólito, lá de Natal. Mas eu acho que tem algumas perguntas que a gente pode fazer, se a instituição não tivesse o protocolo de rastreio para disfagia. E, por exemplo, o enfermeiro, quando vai administrar medicação no hospital, ele não pergunta se o paciente tem dificuldade para engolir o comprimido, né? Ele vai perceber isso ali na prática. O médico, no consultório, um geriatra, um neurologista. Então,
Essa simples pergunta talvez possa ser uma pista de que ele tem algum risco para disfagia. Quando o nutricionista pergunta para o paciente, por exemplo, o que, que você gosta de comer no almoço? Sopinha batida no liquidificador. O que, que você comeu ontem na janta? Um feijãozinho batido. Isso Já é um já sinal, pode né? ser um indício de disfagia. Aquela baba, aquela celorreia, ele não dá conta de deglutir a própria saliva. Já pode ser um risco também de disfagia, né, Mari? Então, a gente tem esses olhares diferenciados que a gente pode ter para um paciente que a gente acha que pode estar em grupo de risco para disfagia. Lembrando que ele pode entrar comendo no hospital e ele tem uma probabilidade enorme de ficar disfágico durante a internação, quando a gente fala, por exemplo, que ele tem uma probabilidade enorme de desnutrir, né, Mari? Durante a internação. Exatamente. Então, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Como é a avaliação da nutricionista no ambiente hospitalar ou em home care com esse paciente institucionalizado de alguma forma? Então, se a gente for pensar, né, lá em 1998, o estudo do Ibranutri já apresentava para a gente essa desnutrição evidente nesses pacientes, né? Então, hoje em dia, essa taxa está variando entre 20% a 50%, segundo os estudos, né? Sendo que dessa taxa, em torno de 40% a 60% já, logo na admissão hospitalar, eles já são desnutridos. Então, como isso impacta, né? Então, o nutricionista, ele tem que trabalhar em cima disso, identificar esse risco e intervir o mais breve possível, né? Por exemplo, em 2018, a Braskem levantou muito essa bandeira com a campanha do Diga Não à Desnutrição, né? A campanha do Junho Verde foi muito importante e muito trabalhado isso, porque a desnutrição, eu costumo dizer que ela é a doença mais prevalente dentro dos hospitais, né? E o quanto a gente está intervindo com relação a isso, né? É difícil? É muito difícil, né? É um passinho de formiga, muitas vezes, porque o nutricionista bate nessa As tecla, pessoas às não vezes valorizam, né? não valorizam. Então, como você disse, às vezes o enfermeiro vai lá dar o remédio, não pergunta se o paciente tem alguma dificuldade, né? Então, o nutricionista, através da sua avaliação, sua triagem, né, que é realizada, o ideal é que a triagem seja realizada em até 48 horas da admissão. O nutricionista, ele consegue fazer algumas perguntas na triagem nutricional, onde a gente consegue identificar, sim, algumas alterações, por exemplo, da deglutição. Então, o paciente está comendo só sopa batida, ele não consegue mais comer arroz, ele não come mais carne, né? E a proteína também é extremamente importante nesse paciente. Então, os instrumentos de triagem que a gente tem hoje são perguntas desse perfil mesmo. Se alterou composição, estrutura daquilo que ele está comendo, então se comida geral foi para uma pastosa, uma liquidificada, quantidade. Se ele cansa para comer. Se ele cansa para comer, ele comeu se ele 50 tem ml, engasgos. 60 ml, já cansou, não quer mais. Exatamente. Os engasgos, tosse depois de deglutir, né? Então, são perguntas que a gente faz que são importantes. A saúde bucal também desse paciente, se ele faz uso de prótese ou não, muitas vezes o nutricionista, ele até tem que evoluir essa dieta dele, porque não adianta ele comer uma dieta geral, mandar um bife com um paciente sem dente, então ele não vai conseguir comer essa refeição, né? E se alimentar. Então, tudo isso é importante. Então, para o nutricionista, a gente também consegue criar um sinal de alerta para saber, olha, esse paciente, alguma coisa tem aqui, né? Precisa de um fono, precisa sinalizar o médico, porque ele precisa de uma intervenção, a gente precisa avaliar melhor esse paciente. Tá. E como é feita a avaliação nutricional, Mari? Então, a avaliação nutricional que a gente tem hoje, que são práticas, né, à beira-leito, que mais tem sido utilizado, é a avaliação subjetiva global, né? Então, nela a gente também faz perguntas, através de pontuação a gente consegue classificar esse paciente entre bem nutrido, desnutrido moderado e desnutrido grave. E aí também as medidas antropométricas. Gostaria de ressaltar aqui a circunferência da panturrilha, né? Ela é ótima para a gente estimar a massa magra no idoso, né? Então, eu vou falar bastante sobre o idoso, porque é onde a gente mais observa essa disfagia, né? E faz muito parte da minha prática, por exemplo, tá bom? Então, ela é fácil de mensurar, né? O ponto de corte aí menor que 34 centímetros para homem, menor que 33 para mulher, ou tem estudos que falam de uma só medida, que é 31 centímetros, tanto para homem quanto para mulher. Então, é fácil de ser aplicada à beira-leito. Outra coisa bacana de identificar a massa muscular, perda de massa muscular, é a força de preensão palmar, o hand grip,
Só que o que que acontece? Aí tem que ver a população que você vai aplicar o hand grip. Por exemplo, os pacientes entubados, a gente não consegue aplicar hand grip, né? A gente pode aplicar pré ou pós, né? Dependendo do nível de consciência desse paciente, posicionamento, porque tem umas questões para você poder aplicar o hand grip. Mas também é super interessante. Uma época a gente aplicava no hospital e o efeito, assim, o resultado era bem bacana. Então, através disso que a gente consegue saber o estado nutricional desse paciente e traçar estratégias. Será que ele precisa de uma suplementação? Será que ele precisa de uma intervenção fonoaudiológica, né? A partir disso, conhecendo o nosso paciente, é que a gente consegue traçar uma estratégia nutricional para ele. Tá. Mari, quando você falou aí de força de pressão palmar, hand grip, circunferência de panturrilha, entrando um pouquinho na avaliação da fono, né? Se fez essas perguntas, aí, por exemplo, aqui a Érica, ela fala que quando ela vê um paciente mais fragilizado, ela sempre costuma perguntar para o cuidador quando chega se ele tosse, engasga em casa ou do hospital de origem que ele veio na hora de se alimentar. Mas eu não sei, Débora, ela fala que às vezes o paciente come só 50 ml, mas quando ela pergunta, a família diz que está comendo bem. Então, é importante também salientar a qualidade da nossa comunicação, né? A nossa comunicação do profissional de saúde, ela precisa ser uma comunicação bastante efetiva. Então, quando eu pergunto para o cuidador, eu falo família, eu falo quem cuida, né? Pode ser um cuidador formal ou algum familiar. Ele come bem? Gente, bem é muito o que é bem, né? Então, quando ele fala come bem, aí a gente precisa destrinchar um pouco, né? O que ele almoçou hoje, ele tosse, ele engasga, porque assim, para fono, tu se engasgar é mais ou menos o mesmo sinal, para família é diferente. Engasgar é a chamação Braz, né? Então você precisa perguntar, ele engasga, ele tosse, e o quanto ele come. Então essa é uma pergunta que tem que partir da gente, né? Então a nossa comunicação, ela tem que ser muito efetiva, porque comer bem é botar na boca e descer para a família. Para a gente é um universo muito maior do que esse, né? Essa é uma questão que eu acho que a gente precisa atentar muito, que é o nosso poder de comunicação. Uma outra coisa que é importante também é que o idoso ele não reclama de nada, porque ele acha que tudo é normal. E a família também acha que é normal. Então, cair é normal, engasgar é normal, tudo é normal. A prótese cair é normal, né? Então, a gente precisa perguntar, né? Então, a gente precisa ser mais proativo nessa busca, né, Mário? Exatamente. Em 2019, no Congresso da Braskem, né, foi lançado a diretriz do envelhecimento, né? Então fala muito disso, desses processos que são inerentes da idade mesmo, né? Esse idoso, ele vai perder a musculatura, que é um processo do envelhecimento, e ele acaba gerando muitas vezes essa anorexia do envelhecimento, né? Então para ele tá tudo bem. E quem está acompanhando, se o idoso tá bem, não tá passando mal, não tá apresentando outros sinais e sintomas, ela vai deixando acontecer, né? É normal, não quis comer hoje, não quis comer amanhã, não quis comer depois de amanhã. A soma disso tudo é que gera esse quadro de desnutrição. Então, esse sinal de alerta a gente tem que orientar as famílias, né? Uma coisa que eu sempre uso são as medidas. Então, no hospital, por exemplo, a gente tem tudo porcionadinho. Então, quanto ele comeu daquela refeição do potinho de sopa que veio para ele, ou do purê, quanto? Mais da metade? Menos da metade? Então, é uma forma de trabalhar com as medidas, é uma forma da gente conseguir mensurar o quanto, né? E em casa também, eu sempre falo, olha, você vai dar essa refeição nesse potinho. Esse potinho tem tantos ml. Quanto será que ele conseguiu comer a partir disso? Né? Porque a gente tem que transformar tudo em medidas caseiras para ser mais fácil da gente acompanhar esse resto em ingesta. Tá. E aí, por exemplo, esse paciente, vamos supor que a gente viu que esse rastreio todo foi positivo, ele tem a disfagia, a fono já avaliou, ele é disfágico, precisa mudar a consistência, especialmente como que é esse acompanhamento? Tem que ser acompanhamento de perto? Como é que é isso para vocês? Quando for detectada a disfagia, né, pelo enfermeiro, ou ele já entrou com um relato de ser disfágico, a nutricionista identificou e aí encaminha para a fono, e a fono avalia essa deglutição, né? Então, é importante ressaltar que aqui no Brasil, o único profissional capacitado a avaliar a deglutição é o fonoaudiólogo. Então, precisa passar por uma avaliação da fono. E aí a gente escuta muito, mas no meu hospital não tem fono, como que eu nutri posso fazer? Infelizmente não pode fazer, né? Porque é a gente quem é habilitado a treinar deglutição.
Então, o que pode fazer é tentar, de alguma forma, fazer com que o hospital contrate uma fono, né? Costumo dizer que quando a gente assume a função do outro, a gente fica sobrecarregado, faz o trabalho errado, bota o paciente em risco e não contrata Isso. quem tem que ser contratado por direito. Então, tem que ter fono. E aí, esse paciente passa por uma avaliação da fono, né? E aí sim, a gente tem as estratégias de mudança de consistência, que é uma das estratégias, o uso do espessante. Mas, Mari, eu queria só comentar que dentro da avaliação da deglutição, e isso é muito importante, a gente avalia força e resistência de língua do paciente, né? Hoje a gente tem um instrumento para fazer isso, o IOP, que é um instrumento que mede força e resistência de língua, mas ele no Brasil não é liberado pela Anvisa. Então, o fonoaudiólogo aqui ainda não pode usar, só para pesquisa clínica, né? É esse aparelhinho aqui, né? Então, por que a gente mede força e resistência de língua? Porque a língua aqui ejeta o alimento, né? Para a fase orofaringe. Então, se o paciente não tem força de ejeção, ele não consegue, por exemplo, engolir alguma coisa muito pastosa, muito viscosa, muito espessa. Então, a fono só vem amanhã, bota ele num pastosão, bota aquele purê de batata. Se esse paciente não tem força suficiente para engolir, esse alimento ele pode, a princípio, descer bem e ficar aderido na orofaringe. E ele vai broncoaspirando isso ao longo do dia. Então, por isso é tão importante uma avaliação do fonoaudiólogo. A consistência, ela vem de acordo com a avaliação do fonoaudiólogo. Então, não é qualquer consistência. A consistência ela é super individualizada, né? Existem Falando estudos... em força também, Oi. Falando em força, existe uma correlação também dessa perda de massa muscular, essa perda de força com risco de mortalidade, né? Sim, então, tem sim. estudos que dizem que 10% de perda de massa muscular representa 10% no impacto da mortalidade. E assim sucessivamente. Quanto maior a perda de massa muscular, maior o risco desse paciente evoluir a óbito. Então, tudo isso também, essa conta não fecha, né? Então, são vários aspectos que a gente tem que olhar para melhorar a sobrevida desse paciente. Isso. Mari, você falou do hand grip, da força de pressão palmar, circunferência de panturrilha. Hoje a gente tem estudos, e por isso eu falei da força de língua, que correlacionam. Então, para quem não tem o IOP, né, porque a gente não pode usar na prática clínica, existem estudos, vários hoje já na literatura, correlacionando força de pressão palmar com força de língua e circunferência de panturrilha com espessura de língua. Então, se o nutricionista fala para mim, olha, esse paciente está com força de pressão palmar reduzida, circunferência de panturrilha está reduzida, isso já pode me dar sinais de que se ele não é disfágico, ele pode ficar. Então, por isso que Nutri e Fono andam muito juntas, é um casamento no atendimento ao paciente disfágico. Então, é colhendo informação de uma, colhendo informação da outra. Então, prestar muita atenção na avaliação do nutricionista. Eu sempre pergunto como é que foi o hand grip, como é que foi a força de pressão palmar, circunferência de panturrilha. Eu fico acompanhando, está ganhando peso, está ganhando massa. Porque a gente não perde força do braço e da perna, a gente perde força muscular do corpo inteiro, inclusive na musculatura envolvida na dinâmica da deglutição. Então, por isso que é tão importante esse casamento, né, Mari? Muito, muito importante. Tá. Mari, imobilidade e perda de massa muscular? Você que trabalha na UTI. É isso que eu comentei com você, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso e tentar não deixar que esse paciente evolua com piora, né? Então, esse paciente muitas vezes já chega desnutrido, perda de massa muscular intensa, não come, e aí é que a gente tem que rebolar, vamos dizer assim, para conseguir contornar essa situação do paciente, né? Então, esse impacto nutricional ele pode ocorrer ou simultaneamente, ou uma coisa pode puxar a outra, né? O paciente ele pode apresentar disfagia e evoluir com uma desnutrição, ou um paciente desnutrido já vai apresentar sinais de disfagia. Então, uma coisa está totalmente ligada com a outra, não dá para caminhar sozinho. É um ciclo vicioso. E aí essa sarcopenia, essa perda de massa muscular, perda de força, vai levar uma incapacidade realmente desse idoso, né? Ele não vai conseguir se alimentar sozinho, muitas vezes, ele não vai querer comer, ele vai reclamar, ele não reclamar, mas ele não vai querer. Então as pessoas vão ficar insistindo, aí ele não vai gostar, porque as pessoas estão insistindo para ele comer. Então acaba piorando a qualidade de vida desse paciente, né? E aí a gente fala muito das necessidades proteicas, a gente precisa atingir as recomendações proteicas também para esse paciente,
Tem um estudo do ProTage de 2013, que foi a quantidade de proteínas para a população idosa. E foi muito interessante esse estudo, porque ele classifica ou para a população saudável ou para a população hospitalizada, e aí a quantidade de proteínas para esse paciente é em torno de 1,0 a 1,5. Eu sempre brinco que eu gosto de mirar pelo menos no 1,2 para tentar atingir 1,0, porque muitas vezes a prescrição nutricional, às vezes o paciente não consegue consumir tudo que foi prescrito para ele. Então, eu sempre gosto de dar um pouquinho de proteína a mais para garantir que ele receba pelo menos o mínimo, do que trabalhar com o mínimo e esse paciente cada vez receber menos proteína. Então, proteína é o nosso maior aliado para conseguir melhorar a massa muscular junto com exercícios, né? A parte da fisioterapia, a reabilitação é extremamente importante. Tem até uma pergunta aqui que eu vou te fazer, Mari, mas você falou uma coisa que é importante. Não adianta, assim, o uso da suplementação, da proteína, ela tem que vir acompanhada de atividade física. Se ela não vier, esse paciente não tem ganho. Então, não tem para onde correr, né? Existe e eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar até o fim da live, um programinha que a gente acessa na internet, que são de exercícios que o idoso faz em casa, né? Sentar e levantar da cadeira, é bem básico. Mas ele tem que fazer atividade física, não tem para onde correr. Se ele não tem como fazer uma fisioterapia, tem que andar em casa. Só que aí tem uma pergunta aqui, ô Mari, que veio aqui do Avante. A sarcopenia como característica comum do idoso, e em muitos casos tem imobilidade. Esse idoso não tem como se mexer, né? Ele não pode sair da cama, e às vezes não tem condição de fazer uma fisioterapia na cama. Mesmo assim, indicado medir a circunferência de panturrilha? Pois é, assim, eu gosto isso aí é prática clínica, tá? Eu gosto de continuar medindo para ver até o que eu preciso melhorar para ele, né? Se ele for um paciente de via oral, será que eu estou errando na dietoterapia? Será que estão fazendo o que eu estou pedindo para ele, né? Será que tem alguma coisa mais que eu posso fazer para esse paciente? Então, eu continuo, por mais que às vezes abaixo desses, se for um homem, por exemplo, abaixo desses 34 ou 31 centímetros, eu gosto de continuar acompanhando. Então, eu prefiro fazer do que não fazer a circunferência de panturrilha para saber o que mais eu posso fazer para esse paciente, ou talvez falar para um familiar, se eu estiver num home care, olha, será que a gente não consegue mesmo a fisioterapia? Será que você comentou agora, eu nem conhecia sobre esses exercícios que a gente possa fazer em casa, né? Então, será que um familiar não pode fazer um familiar pouquinho? consiga? Não sei, mas eu acho que é bom o acompanhamento, né? Então, para a gente saber, será que esse paciente está cada vez mais desnutrido? Será que não está na hora de eu iniciar talvez uma terapia substitutiva? Eu tenho que dar um outro tipo de nutrição para esse paciente? Então, acho que o acompanhamento, ele é essencial. Eu não deixaria de fazer, por exemplo. A Regina está perguntando aí, acho que aqui para mim, a avaliação da fono na nossa prática. É só com parecer médico ou qualquer profissional da MTN pode pedir avaliação da fono? Na verdade, na minha prática, no hospital que eu trabalho, todo paciente é avaliado pelo fonoaudiólogo no momento da internação. Então, a gente avalia em até 24 horas. Padrão ouro, né? Eu sei que a realidade não é essa. Em muitas realidades, precisa do parecer médico ainda para avaliar. Mas se a gente preza tanto, né? E eu sou da Academia Brasileira de Disfagia também, e a gente vem lutando tanto por isso, assim, que todo profissional da área da saúde dentro do ambiente hospitalar ou no home care saiba identificar risco de disfagia, né? Que até o sensorista do hospital saiba identificar risco de disfagia. Então, se todo mundo pode identificar que um paciente está em risco, acho que qualquer profissional da área da saúde deve chegar lá, fono, avalie aquele paciente, por favor. Mas a questão é que precisa, em algumas instituições, girar o parecer do médico para que o fonoaudiólogo receba pelo atendimento, né? Então, acho que varia muito de realidade para realidade, né, Mari? Sim, na minha realidade, também precisa da prescrição médica, sim, mas é muito fácil o acesso, tá? Então, se em algum momento o Nutri, lá na sua triagem nutricional, já identificou alguma coisa estranha, olha, preciso de uma avaliação, a gente vai lá, fono, paciente tal, ó, tá com uma história estranha, melhor você ir lá avaliar. Ela pede para o médico, ou a gente mesmo pede para o médico já faz essa prescrição, então a gente não tem muitos problemas. Então, fico feliz por isso. Tá. Ô, Mari, quando você falou de desnutrição e imobilidade, disfagia sarcopênica, que a gente vem falando tanto, estudando tanto hoje, eu queria só chamar a atenção para a broncoaspiração, risco de broncoaspiração dentro
do ambiente hospitalar ou em casa, né? Então, acho que todo mundo que está aqui já sabe, cabeceira elevada e tal, mas uma coisa que a gente vem conversando muito hoje é uma tríade que ela precisa acontecer com esses pacientes para, de fato, ele fazer uma pneumonia por broncoaspiração. Então, esse paciente precisa aspirar, né? Ele precisa ter o risco ali de aspirar, mas a gente antigamente ficava preso aí, se ele aspirou ou não aspirou. A gente sabe que hoje é uma tríade, assim, e a gente vê o envolvimento de todos os profissionais de hospital envolvidos nessa tríade, né? E não só o fonoaudiólogo. Então, aí a importância do trabalho, de fato, em equipe. Então, é aspirar, se ele está bem nutrido e se essa boca está limpa, né? Então, eu preciso de todo mundo de olho nessa boca, e todo mundo que eu digo é o fisioterapeuta, não é só o enfermeiro, não, é o fisioterapeuta, é o médico, é o nutricionista, é o fonoaudiólogo, foi atender o paciente, olha essa boca, né? Ele precisa ter uma boca limpa, porque se ele aspira essa boca está limpa, eu corro menos risco. O estado nutricional vem super impactando o prognóstico desse paciente com relação à pneumonia por broncoaspiração. Então, ele precisa estar nutrido. Então, olha o nutricionista aí nesse trabalho intenso. E ele precisa não aspirar, né? Mas uma vez que ele aspira, se ele está nutrido, se ele tem uma boca limpa, já me dá um certo, não digo um certo conforto, mas eu já fico um pouco sossegada. Então, a gente precisa manejar muito o estado nutricional e a boca limpa. Saiu um artigo agora em 2020, que foi, na verdade, não foi editorial, né? Foi um editorial, que é falando de fragilidade oral, oral frailty, e aí eles falam muito disso, né? De todo o profissional da área da saúde envolvido olhar a boca dos pacientes, né? E eles vêm falando muito da fragilidade oral como uma síndrome geriátrica. Então, é muito importante a gente ficar atento à cavidade oral dos nossos pacientes, né? Não é o fonoaudiólogo olhar uma boca, olhar uma garganta, o nutricionista olhar uma panturrilha, um aperto de mão. A gente precisa olhar ali o seu José como inteiro, né? Como um todo. Não é isso, Mari? Exatamente. Tá. Mari, uma das estratégias que a gente usa, o fonoaudiólogo, uma vez que a gente viu que esse paciente disfágico, é mudança de consistência, né? Quando eu mudo essa consistência, eu preciso obrigatoriamente ter um nutricionista comigo. E aí, quando eu atendo uma paciente particular em casa que eu vou alterar a consistência, eu falo, você precisa chamar um nutricionista. Se eu não chamar, eu não tenho como continuar te atendendo, né? Por quê? E aí explica pra gente, Mari, por que que eu, enquanto fonoaudiólogo, se eu mudo a consistência, boto ele numa consistência única, eu potencializo a perda de massa muscular desse paciente, né, Mari? Potencializa muito. Os estudos têm mostrado que quando a gente muda, a gente involui essa dieta, né? Então a gente tira ele da geral e vai mudando essas consistências, pastosa, cremosa, liquidificada, enfim, a gente perde em torno de 32% do valor energético total dessa refeição. Então imagina o impacto que isso não dá ao longo dos dias e meses, né? E desses 32%, em torno de 40% ele perde no teor de proteínas, porque é difícil a gente incluir essas proteínas nas dietas que são mais líquidas, cremosas, né? A carne, a gente não consegue muitas vezes chegar nessa consistência, às vezes tem que peneirar, né? Então, enfim, é muito difícil atingir teor proteico. Então, se a gente precisa dar proteína para esse paciente, a gente já trabalha com essa síndrome da fragilidade do idoso, e a gente evolui dieta, e o nutricionista ele precisa acompanhar muito de perto também essa alteração de consistência, tá? Então, isso pode ser até um gatilho para esse paciente cada vez nutrir mais, se a família, por exemplo, não quis contratar um nutricionista, não quis uma orientação, porque não é nem uma orientação, tem que ter um acompanhamento mesmo, porque pode ser que isso mude, pode ser que ele piore a disfagia, tenha que ir diminuindo cada vez mais essa consistência, essa alteração de consistência. Então, muitas vezes a gente precisa entrar com suplementação, né? Precisa alterar algumas características da dieta, não características entre sólidos, líquidos, não, mas do que a gente vai ofertar para esse paciente de alimentos mesmo, né? A gente vai calcular para esse paciente se ele já for desnutrido em torno de 35 calorias por quilo, e se não, em torno de 30 calorias por quilo, então uma caloria mais alta mesmo para o idoso, e aí a gente vai ter que ir adaptando, né? Então, adaptar o volume que ele vai receber. Ele não tolera grandes volumes, Mari. Então, tá bom, então a gente vai fracionar isso, né? De acordo com a orientação que a fono já deixou da consistência que ele pode ingerir. O uso de espessante ou não, se a fono indicou, né? Fracionar, então, essas refeições, utilizar
suplementos hiperproteicos, hipercalóricos, se necessário, se a gente não conseguir atingir com a adaptação da dieta, com uma dietoterapia eficaz, utilizar de óleos vegetais, principalmente no almoço, no jantar, incluir uma colher de azeite, por exemplo, para aumentar o aporte calórico, creme de leite em purês, ou em outras preparações, sorvetes, utilizar açúcar, mel para adoçar, leite condensado, tudo isso para dar uma consistência e também aumentar o aporte calórico dessa refeição, utilizar leite em pó junto no leite que já está fluido, né? É uma forma também de dar um pouco mais de aporte calórico e proteico para os pacientes que são disfágicos. Então, são formas de a gente ir driblando essas calorias, mas sempre, se necessário, suplementar também. É essencial acompanhar isso. Qual a necessidade de suplemento? Eu preciso dar quantas vezes ao dia, calcular bem essa oferta energética e proteica do paciente. Mari, eu queria só fazer um comentário. A gente fez aqui pela Braskem, Comitê de Fono de Nutrição, fim de 2019, um parecer falando sobre a atuação da fono e do nutricionista diante de um paciente disfágico, né? Então, o fonoaudiólogo, então, ele avalia a deglutição e ele diz em que consistência segura esse paciente vai comer de acordo com a avaliação da deglutição dele. Então, no perfil de paciente disfágico, quem prescreve a consistência é o fonoaudiólogo, tá? No perfil de paciente disfágico, só aí. Porque essa consistência depende da avaliação da fono. Uma coisa é ligada à outra. Sim. A partir daí, tudo vem com o nutricionista, né? E aí o fonoaudiólogo, o nutricionista, né, não pode prescrever consistência de dieta do disfágico e o fonoaudiólogo não pode prescrever suplemento. Então, não assume o papel do outro. Então, eu vejo muito fonoaudiólogo assim, eu mudei a consistência, mas a família não tem dinheiro para chamar o nutricionista, aí eu pedi para comprar o suplemento tal. Suplemento, assim como consistência, é individualizado. Eu não sei se ele é hiperproteico, se é hipercalórico, a gente não sabe, a gente não pode, né? Não é nem que não deve, a gente não pode. Então, a prescrição de suplemento é pelo nutricionista, o fonoaudiólogo não pode fazer isso, tá? Sim. Certo, Mari? Isso é muito bom, certo. Então, quem quiser acessar o parecer, está lá na página da Braskem. Acho importante todo mundo ter esse parecer na gaveta, né? E fala sobre o espessante e reforça isso para mim. Qualquer profissional pode indicar o espessante ou é só o fonoaudiólogo? Como que é isso? Mari, teoricamente pode, mas uma vez que a gente acabou de ver que a consistência ela é ligada à avaliação da deglutição, então preferencialmente que seja o fonoaudiólogo. Lembra que eu falei de força de língua, né, pressão de língua e tal? Botar esse paciente numa consistência qualquer, bota aí 2 colheres do espessante na água, eu posso estar colocando ele num risco muito maior do que deixar ele sem o espessante, né? Ele talvez não tenha como deglutir essa consistência. E aí vem uma série de histórias que a gente estava conversando hoje mais cedo, né, Mari? Sobre o uso de espessante. Há uma super indicação de água em consistência de mel e pudim. Pessoal, água, quanto mais próximo de água, é melhor, né? A água, ela precisa ser translúcida, ela precisa não ter cheiro, ela precisa não ter gosto, ela precisa ser palatável, né? E aí, quando falar o espessante desidrata, na verdade, o espessante, ele não causa desidratação se a gente souber usar direito, né? A gente só precisa saber usar direito. Então, prescrever a consistência certa é fundamental e usar o espessante certo também é fundamental, né, Mari? A Sociedade Europeia de Disfagia, a SSD, ela publicou um white paper em 2016 falando sobre viscosidade e eles falam muito que a gente tem que aprender a encarar o espessante como ferramenta de trabalho. Então, a equipe faz a triagem, o fonoaudiólogo avalia, tá tudo bonitinho, eu vou lá e prescrevo qualquer espessante. E aí ele não adere, ele desidrata, ele acha ruim, porque não foi feito da forma correta, e aí ele não tem aderência ao tratamento, você fez o quê? Você não fez nada, né? Então, a gente precisa levar o espessante como, de fato, uma ferramenta de trabalho, né, Mari? Exatamente, porque não tem remédio, é bem isso que você falou, não tem remédio para disfagia. Toma esse remédio para melhorar a sua disfagia, não tem. É a aceitação, né, e a adequação
dessa dieta, né? Dessa dietoterapia, dessa consistência, para o paciente conseguir se manter, né? Então, não tem remédio. Eu queria só falar, porque acho que a gente ainda tem tempo, sobre espessante, não sei se é caseiro que fala, mas um espessante que não é industrializado, né? Algumas pessoas sempre me perguntam isso. Eu queria só dizer que a gente precisa tomar cuidado com o retrocesso, não é? A gente vem estudando força de língua, a gente vem fazendo ciência, né? Então, quando eu uso esses espessantes, eu talvez esteja colocando meu paciente em risco numa consistência que eu não consigo deixar segura, né? Como eu consigo saber se aquela consistência está segura para ele? Isso é ponto um, né? Se eu estou gerando resíduo, então existem alguns estudos, especialmente em pacientes pós-AVC, que alguns tipos de espessantes deixam resíduo na orofaringe, especialmente os à base de amido. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com o que a gente vem usando sem critério especialmente científico para isso, né, Mari? Então, meu paciente é muito pobrinho, ele não tem como, meu hospital é pobre e tal. Eu acho que a gente precisa lutar pelo acesso, né? E não tentar fazer essas maracutaias de qualquer jeito, né? Então a gente tem que ir por um outro caminho. Se não tem, como é que a gente faz? Quais são os caminhos? Como é que a gente luta para esse paciente conseguir um espessante de qualidade? Porque além de ser a nossa ferramenta de trabalho, eu estou pensando em custo, eu não estou pensando em segurança. Então não estou ajudando em nada. Segurança. Porque se ele broncoaspira, não adianta ele pagar um produto mais barato, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que ter muito, muito em mente no uso desses espessantes. Certo, Mari? Certo. O risco é muito grande, né? Quando a gente acaba utilizando esse tipo de polissacarídeos, né? Esses amidos, enfim, quando a gente acaba colocando esse alimento na boca, ele já perde a sua viscosidade. Então, esse risco é muito grande. Então, a gente prefere que utilize, sim, os espessantes industrializados, vamos dizer assim, porque daí o paciente vai tolerar mais, a palatabilidade é muito melhor, a diluição também é muito melhor. Então, e a praticidade também, né? Às vezes eu tenho que esquentar, ferver. Então, acredito que o benefício é muito maior. A gente, enquanto fonoaudiólogo, a gente preza muito na segurança, né? Então, eu não posso gerar resíduo, orofaríngeo, ele tem que estar na consistência que eu prescrevi como segura para ele, isso a gente não pode abrir mão. Então, acho que a gente tem muito cuidado. Acho que vale lutar pelo acesso. Acho que vale lutar pelo acesso do que tentar dar o jeitinho, né, Mari? Exatamente. Júnia, pode ser? Está falando que no hospital que ela trabalha, a dieta ela é enriquecida, ela é engrossada, né? Com um legume, um ovo cozido, tudo batido para fornecer todos os grupos alimentares. Mas olha só, é importante que a Mari disse, uma vez que liquidifica e que bate, a gente perde nutrientes, né, Mari? A gente perde, então tem que ficar atento, com isso. O espessante, o bom que a gente tem que entender, ele é caro, ele é para ser usado água, café e chá. Os alimentos, eles podem ser espessados com o próprio alimento. Tem suco que você pode espessar com a fruta, né? Então, talvez no fim nem saia tão mais caro assim, né? É saber usar, pessoal. Saber aprende utilizar, a usar. Então, faz uma avaliação adequada, escolhe um produto de qualidade, sabe usar, né? E aí, pegando essa carona, Mari, desidratação no ambiente hospitalar. É uma realidade para você? Como é que a gente reconhece esse paciente desidratado? Então, é uma realidade, assim, eu acredito que pelo perfil mesmo, né? E aí, muitas das vezes, é por conta disso. A fono vai lá, avalia, explica qual consistência tem que ser para aquele paciente, para ele poder ingerir os líquidos, mas às vezes tem resistência do próprio paciente, né? Então, tem paciente que demora para aderir, aceitar o uso do espessante também, que ele não pode mais tomar a água, a gente entrega água de garrafinha, pegar a garrafinha e tomar de uma vez, né? Então, a gente acaba sempre orientar muito bem os acompanhantes, os cuidadores, os familiares, né? E traçar aí quanto de água esse paciente tem que tomar, né? Para a gente orientar ele, olha, você tem que tomar X de água por dia, né? Essa recomendação de água é em torno de 1,6 litros para a mulher, segundo as recomendações, em torno de 2 litros para o homem. Então, a partir disso é que a gente vai traçar, olha, vamos fracionar tantas vezes por dia. Também, assim como a gente faz para as refeições, também fracionar para os líquidos, né? E contar o líquido que ele toma
o dia inteiro, chá, café, sucos, a água em si. Então, trabalhar muito bem isso, mas na conscientização e a importância, né? Desidratação acontece bastante sim, mas porque às vezes os pacientes não querem tomar com espessante, pelo menos na minha prática. Pois é, mas aí é o que eu vou te dizer, é a super indicação da consistência errada, então se vem uma água muito grossa, ele não vai tomar, Não né? vai tomar. Porque aquilo deixou de ser água, então, e às vezes ele nem é capaz de deglutir isso. Existem outras causas de desidratação, né, Mari, que a gente precisa ficar ligado, então não botar tudo na conta do espessante, primeiro saber se a gente está prescrevendo certo. Mas exatamente. Os guidelines do ESPEN, de nutrição e hidratação no paciente geriátrico, ele fala disso e ele coloca assim outros fatores que tem na própria hipodipsia, que é a diminuição da sensação de sede no próprio idoso. Então, o idoso tem menos sede. Muitos estudos mostram que o maior índice de desidratação é quando esse paciente não tem o acesso à água. Ele precisa que alguém leve água para ele. A partir do momento que ele precisa que alguém leve, ele já desidrata, porque a pessoa não lembra de ofertar, ele não lembra de pedir. Então, os estudos mostram que o maior índice de desidratação é quem precisa de alguém que oferte água. Então, talvez a gente também tenha que inserir a nossa comunicação com esse cuidador. Olha, está oferecendo água, oferece água o tempo inteiro, né? Alterações cognitivas causam desnutrição, mas e aí vale hoje, não é só água, né? O guideline da ESPEN já coloca chá, café, água, a gente tem as estratégias de água saborizada. Paciente oncológico, a gente usa muito picolé, então a gente faz picolé de suplemento, eles adoram, então tem uma aderência muito maior ao suplemento quando a gente faz picolé de suplemento. Galera, façam picolé de suplemento. Eu sempre oriento. É fundamental. E assim, o fonoaudiólogo usa picolé na terapia, então eu faço terapia, ele está sendo suplementado e ele está amando. Então a aceitação melhora muito. A gente faz picolé de água de coco com módulo proteico, então dá para inventar muita coisa bacana se você usar a criatividade. A gente consegue aí hidratar um pouquinho, né, Mari? Isso é muito importante. Haja criatividade, mas é muito importante, sim, para a gente driblar todas essas causas, esses sintomas que aparecem, que são comuns na nossa rotina, né? Acredito que não só na minha, não só na sua, de todos que devem estar nos assistindo. Então, é bom essa troca de experiências para a gente ir conhecendo e também ter noções de outros lugares para a gente poder também fazer na nossa prática. Mas é driblar, é bem isso mesmo. É ter criatividade na hora de fazer essas prescrições dietéticas ou fonoaudiológicas. Eu vou responder uma pergunta aqui do IDDSI, do IDSI. Eu estou fazendo parte do grupo que está traduzindo de novo o IDSI para o português brasileiro, né? Então, eu ainda não implementei o IDSI no hospital que eu trabalho, e a gente vai começar agora a fazer isso no próximo mês. O IDSI vem sim, Gabriele, para facilitar a comunicação. Então, um dos objetivos do IDSI é fazer uma nomenclatura padronizada, né? Porque a gente tem semilíquida num hospital é uma coisa, pastoso no outro hospital é outra. Então, quando eu recebo o paciente no meu hospital, eu sempre ligo para a fono do hospital que ele veio, ou eu sento e pergunto, ele comia pastoso em casa, o que é pastoso para você? Porque essa nomenclatura é um samba do crioulo doido, né? Então, o IDSI vem, de fato, para facilitar essa nomenclatura mundial. Ele vem sendo implementado mundialmente. Aqui no Brasil, eu ainda encontro gente dizendo dá muito trabalho. Não dá muito trabalho. Então, a gente vai fazer aí um grande estudos e webinários e divulgação do IDSI. Vocês vão ver que ele não é tão complicado assim, muito pelo contrário. Depois que a gente pega a manha aí do IDSI, ele vai muito fácil e ele vem trazer segurança, uma vez que normatiza, né, que a gente padroniza a nomenclatura, ele traz muita segurança para a deglutição. Eu sou muito fã aí do IDDSI. Vai ser ótimo. Mari, paciente renal e uso do espessante, é uma pergunta que sempre tem. Como que é isso? Bom, o que a gente tem que pensar é na fisiopatologia do paciente renal, né? O que a gente tem que olhar dos micronutrientes, né? Será que só o sódio, né? Pega muito essa questão por conta do sódio presente nos espessantes, né? O que acontece? No segundo semestre de 2020, saiu uma recomendação do CADOC, uma nova recomendação, depois de 20 anos eles atualizaram a recomendação, que é uma diretriz de prática clínica para doença renal crônica.
E lá eles recomendam que, para esse tipo de paciente, para esse perfil, a recomendação de sódio tem que ser menor ou igual a 2,3 gramas por dia. E quando a gente vai pensar num paciente renal crônico, muitas vezes ele tem uma restrição hídrica, né? Ele não pode tomar líquidos aí à vontade, né? Então ele vai ter uma restrição hídrica. Se a gente for pensar que esse paciente tem uma restrição de 1 litro por dia, 1.000 ml, e a gente vai usar para ele uma consistência néctar, para a gente fazer uma conta bem básica. A gente vai usar 10 sachês, e nesses 10 sachês, cada sachê contém 0,13 miligramas de sódio. Quando a gente transforma isso em 10 e transforma isso em grama, dá 0,13 gramas de sódio em 1 litro de água que a gente usou para esse paciente, para a gente poder hidratar ele. Para essa recomendação de menor que 2,3 gramas, é um valor bem baixo. Então, talvez eu não preciso tanto me preocupar só com esse sódio do espessante. É muito mais seguro utilizar o espessante para esse perfil de paciente, porque muitas vezes eles já têm uma disfagia instalada, eles já têm uma certa anorexia também, porque essa doença ela é muito catabólica, né? Então, é melhor a gente ofertar o espessante por segurança, trabalhar essa dietoterapia, essa orientação, essa educação nutricional do paciente sobre a quantidade de sódio que ele vai distribuir no restante da refeição dele, né, do que não utilizar o espessante ou utilizar outro tipo de espessante para tentar ajudar nessa deglutição. Então, eu acredito que isso já pode cair por terra, assim, dessa não utilizar espessante para doença renal, a gente pode utilizar sim, desde que esteja dentro dessa recomendação, em torno de 2,3 gramas por dia, tá bom? Acho que é isso que a gente tem que pensar, não olhar só o espessante, a gente tem que olhar no macro, o que esse paciente precisa, né? Quanto ele vai ter que tomar de água? Consigo dar o espessante? Faz essa conta simples e a gente já consegue saber se eu posso dar o espessante para ele ou não, mas 99,9% dos casos eu vou poder utilizar. Tá. Mari, perguntaram aqui sobre a indicação de via alternativa de alimentação, né? Quando indicar a sonda e quando indicar a GTT, nesse tempo que a gente tem aí, né, pela literatura. Você quer falar um pouquinho? Então, pela literatura, a sonda nasointeral pode ser utilizada de 3 a 4 semanas para poder ir para uma gastrostomia, por exemplo, né? E, assim, a aceitação em torno de 65%, 75%, né? A gente trabalha, na minha prática clínica, eu trabalho em torno desses 65%, 70% da ingesta, ou paciente muito desnutrido, a gente já inicia uma terapia em conjunto, porque às vezes ele não consegue se alimentar de forma efetiva, mesmo utilizando suplementação, a gente acaba já iniciando uma terapia nutricional mais precoce nesse paciente. Se você quer comentar um pouquinho da sua prática. Na verdade, sim. O que a literatura preconiza para sonda nasointeral de 3 a 4 semanas, mas no ambiente hospitalar a gente fica mais um pouco, né? E aí ela é indicada para aquele paciente que tem um prognóstico de razoável bom. A gente sabe que ele tem como recuperar a via oral, ele é um paciente que a gente consegue reabilitar, ele vai para uma sonda. Se a gente sabe que a gente não vai conseguir reabilitar esse paciente, ele vai para uma gastrostomia, e aí é uma outra live, né? Porque a gente tem 1000 casos hoje de não indicar GTT, enfim. Mas mais ou menos é isso. O tempo prolongado de GTT, tempo curto, sonda nasointeral. Para o desmame, a literatura vai de 65% a 75% da aceitação total das 5, 6 etapas de dieta por dia, contabilizando aí a parte da hidratação pela Nutri, a gente pensar nos comprimidos também, que a gente esquece. Ele tem que ser capaz, pelo menos, de deglutir os comprimidos macerados, né, Mari? Exatamente. Certo. Bom, isso, eu também utilizo isso. Eu utilizo isso na minha prática clínica, em torno desses 65, 70, 75 é mais difícil trabalhar, porque todo mundo quer correr com o paciente, quando ele começa a comer, a gente já fica alegre, o médico assistente muitas vezes quer tirar, e o nutrólogo briga, a nutricionista briga, deixa mais um pouco, a fono também às vezes quer segurar um pouquinho mais, a gente trabalha nessa margem, às vezes a gente não consegue, mas a gente depois continua observando esse paciente para saber como está essa alimentação, né, essa aceitação de suplementação, todo paciente que sai da sonda a gente ainda continua suplementando, e assim. Mari, a gente vai precisar finalizar. Mas foi uma delícia prazer enorme. Obrigada por ter aceito o convite. Eu quero agradecer sempre o apoio da Nestlé Health Science.
por ter sempre acreditando aqui no Comitê de Disfagia da Braskem. Obrigada pela parceria. A gente quer convidar vocês para assistir aqui no Insta a cobertura exclusiva do Congresso da ASFE em 2021, que vai acontecer no dia 21 de março, às 8 horas, é gratuito, não percam. Agradecer também a participação do pessoal do Avante, que foi encaminhando aqui as perguntas para a gente. Um beijo, pessoal, até a próxima. Fiquem ligados aí na Braskem, porque as lives, as próximas, estão incríveis. Beijo, Mari. Tchau, Um beijo, pessoal. obrigada, pessoal. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.